Gente, eu queria trazer um assunto aqui, né, pra vocês, que começa com uma brincadeira, com uma resenha, e depois a gente puxa um assunto sério aí na Copa do Mundo, né, que é sobre a seleção dos Estados Unidos e o país Estados Unidos de uma maneira geral. Primeiramente, dá o like no nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário, o que é que você tá achando aí, primeiro, da Copa do Mundo de uma maneira geral e de toda essa situação geopolítica que tá causando muita instabilidade, né, muitos protestos, onda de protestos muito grande dentro da própria Copa. Mas, vamos lá. Na primeira rodada, a seleção dos Estados Unidos teve um gol contra que abriu o placar contra a seleção do Paraguai. E o Paraguai jogou de uma maneira desastrosa no primeiro tempo. E os Estados Unidos amassou, atropelou e foi um time soberano na partida. Na segunda rodada, abriu o placar também com um gol contra. Um gol contra que o zagueiro, a bola vem em cima dele, ele não tenta nem rebater. Ele só tropeça no chão, a bola bate nele e vai pra dentro do gol. Tá ligado? E aí surge aquela brincadeira que o Trump, antes do jogo, ligou pro pessoal do Paraguai e da Austrália e ameaçou implementar a democracia no Paraguai e na Austrália, como fez com alguns outros países aí na história, né? Implementou a democracia nesses países com outros interesses ali, né? Obviamente. E aí, tudo isso é uma brincadeira, obviamente, por conta dos gols contra, né? Que os caras fizeram ali como se, olha, se a gente não ganhar, vocês estão lascados. Aí os caras vão lá, faz um gol contra, olha, tá vendo? Ó, já lhe ajudei aí, meu irmão. Deixa quieto, deixa nós quietos aqui. Mas isso, claro, que é uma brincadeira, é uma piadinha, mas que o assunto, ele é muito mais sério do que só um gol contra, né? A gente já viu casos absurdos aí nos Estados Unidos, do fato de terem proibido o árbitro da Somália, né, que era considerado o melhor árbitro da África, né, e ele foi proibido, foi barrado porque os Estados Unidos simplesmente disse que descobriu que ele tem ligações com grupos errados, digamos assim. E aí proibiu, simplesmente proibiu. Tem a piadinha também do Wilton Pereira Sampaio, que na partida de estreia do jogo do México, cadê? O jogo do México contra a África do Sul, que ele expulsou 2 jogadores da África do Sul e um jogador do México, né? O Wilton Pereira Sampaio estava dizendo que o Trump confirmou ele como o novo líder do ICE, que é a polícia de imigração, né? Exatamente porque ele, em 90 minutos, expulsou 2 africanos e um mexicano da Copa do Mundo. Aí os caras já soltam essa piadola aí também, né? Então, assim, e não só a questão do árbitro ter sido proibido de entrar no país, né? A delegação do Irã, né? A seleção iraniana, eles não podem pernoitar nos Estados Unidos, eles são proibidos, eles têm a base deles no México, eles têm que viajar e, tipo, a seleção do Irã, se não me engano, jogou em Seattle. Não, jogou em Los Angeles na primeira rodada, né? E aí vai jogar em Los Angeles de novo e depois em Seattle contra o Egito. E assim, Seattle é no extremo norte lá dos Estados Unidos. Imagine a demora da viagem de um avião para cruzar os Estados Unidos inteiro para voltar para o México, para eles poderem dormir, porque eles não podem pernoitar nos Estados Unidos, né? Então assim, a seleção iraniana, que nada tem a ver com a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que os Estados Unidos provocou a guerra contra o Irã por conta de interesses no mercado de petróleo e questões geopolíticas. A seleção iraniana não tem nada a ver com isso, tá ligado? Não tem nada a ver. E tá pagando caríssimo por conta disso aí, por conta de retaliação dos Estados Unidos em relação aos iranianos de uma maneira geral, certo? Então, tem também esse caso absurdo, os caras não poderem dormir, cara, no país, né? Os caras são jogadores de futebol, estão jogando bola, né? Teve o caso também do jogador a seleção iraquiana, que os caras tiveram horas e horas e horas de interrogatório para poder entrar nos Estados Unidos. O jogador lá, o atacante que fez o gol do Iraque contra a Noruega,
Esqueci o nome dele, mas o cara passou por 7 horas de interrogatório, pô, pra poder entrar nos Estados Unidos. A repórter da Globo, eu esqueci o nome dela agora, mas ela era daquelas que tem daquelas mulheres que tem o cabelo mais volumoso, encaracolado, tá ligado? Disseram que fizeram uma revista minuciosa no corpo dela inteiro, revistaram até o cabelo dela pra ela poder entrar nos Estados Unidos. Tá ligado? Isso, cara, é um absurdo o que a gente vê lá. Inclusive, esses casos são de pessoas que são famosas, que têm visibilidade, foram os casos que tiveram visibilidade. Então, se pessoas grandes como a delegação inteira do Irã, a seleção iraquiana, né, os jogadores, os grandes protagonistas, se eles tiveram todos esses problemas aí, imagine torcedores comuns que queriam ir lá só pra ver o jogo, tá ligado? Muita gente deve ter desistido de ir. Muita gente deve ter sido barrada, muita gente deve estar, inclusive, presa lá até hoje, sendo interrogada, tá ligado? E sem condições nenhuma de se manter ou de voltar. Cara, o que deve estar acontecendo de absurdo nos Estados Unidos é surreal, sabe? Então, assim, isso tudo mostra que a FIFA nunca deveria ter colocado os Estados Unidos como sede de uma Copa do Mundo. E agora que botou, a FIFA peidou para os Estados Unidos, né? O Infantino, que gosta da bufunfa, né? O Infantino, que gosta do faz-me rir, quando ele viu que os Estados Unidos estava barrando todo mundo e estava esculhambando tudo, ele, posso fazer o quê, né? Não vou botar em outro país, não vou atrapalhar a minha Copa, né? Deixa aí, deixa os outros se lascar, né? Ele não quis fazer nada disso. Tá ligado? E primeiro que a Rússia até hoje tá banida de competições da FIFA, por conta da guerra que criou contra a Ucrânia. E os Estados Unidos, que fez essa guerra contra o Irã e tá perseguindo a seleção iraniana na Copa do Mundo, por motivos geopolíticos e interferindo no resultado dos caras, dentro de campo também, o Irã tá sendo prejudicado fisicamente por conta desses problemas de logística, tá ligado? Porque os Estados Unidos hoje conseguem ser aí o país que manda na Copa do Mundo, tá ligado? Se a Rússia tá expulsa até hoje, porque os Estados Unidos continuam tendo espaço, né? Pra fazer esse tipo de situação, tá ligado? Então assim, cara, é uma situação muito complicada, velho. E, bicho, a quantidade de situações ruins que a gente vê aí nos Estados Unidos, a gente não viu nem no Catar, que é um país totalmente tirano. O Catar é um país que proíbe tudo. Lá você não pode, sei lá, você não pode arrotar na rua que você é preso. E teve menos incidentes do que tá tendo nos Estados Unidos, que é o país da liberdade, como a galera diz. Que liberdade é essa que tá todo mundo proibido de fazer qualquer coisa lá? Tem gente proibida de entrar simplesmente porque os caras não gostam dele. Tem uma seleção que não pode dormir no país. Que liberdade é essa? Que país da liberdade é esse? Liberdade só pra eles, pra os outros... Tá ligado? Então assim, bicho, a FIFA acho que errou muito em escolher os Estados Unidos como país sede. Quer dizer, não sei se na época que escolheu tinha todos esses problemas com o Trump, porque isso tudo tá sendo causado pelo Trump, né? E assim, o grande erro também foi, depois que viu que essas coisas iam complicar muito toda a logística da Copa do Mundo inteira, a FIFA deveria ter tirado. Deveria ter corrido atrás o mais rápido possível. Chegava para Canadá e México e diz assim, olha, tem como você sediar sozinho? O Canadá talvez não aguentasse. O México talvez aguentasse. O México tem grandes estádios. A FIFA ia chegar para eles e dizer, olha, tem como tu sediar sozinho aqui, velho? Porque também não ia ter como fazer Canadá e México, porque os voos passam pelos Estados Unidos, né? Aí os Estados Unidos iam fazer muita safadeza ali, tá ligado? Mas, enfim... Deveria ter mudado a sede, deveria ter mexido nisso daí, porque o que a gente tá vendo aí é uma onda de absurdos acontecendo na Copa do Mundo, tá ligado? E a FIFA, meio que de mãos atadas, porque agora já não pode mudar nada, né? E em cima da hora não tinha como ter mudado. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, a FIFA sabia que isso ia acontecer, mas fez assim, né? Que nem aquele negócio dos macaquinhos. O macaquinho tampa o olho assim, assim e assim, né? O emojizinho do WhatsApp. Então, assim, a FIFA arregou, a FIFA abriu, não quis mudar nada e a gente tá vendo aí um monte de palhaçada sendo feita, né? Com um monte de gente sofrendo muito lá, né, nessa Copa.
E, cara, é isso, né? O país da liberdade não tá dando liberdade pra ninguém, só pra eles mesmos, né? É complicado, meu irmão, é complicado. Mas enfim, é isso, né, bicho? Uma coisa surreal em Copa do Mundo, né? Pois é, inadmissível. E o Infantino, né, que você falou que é uma marionete, ele disse que não pode interferir nas questões legais de imigração de um país. Mas não é questão de imigração, eles estão decidindo quem pode e quem não pode, cara. Tá ligado? Esses memezinhos mesmo, o macaquinho aqui tampando a boca, os olhos e o ouvido, né? Mas é isso, velho. Os Estados Unidos não tá fazendo isso de maneira legal. Ele tá fazendo isso escolhendo, pô. Olha, você não gosta, então tá lascado. Você não dorme aqui não, viu? Aqui você não dorme não. A seleção iraniana é assim. Não tem motivação nenhuma legal para que eles proíbam o Irã de dormir em território dos Estados Unidos. Não tem, não existe. Não existe nenhuma explicação legal para isso. Tá ligado? É puramente perseguição. Puramente perseguição. Isso não deveria ser aceito em um evento como a Copa do Mundo, no futebol, que é um esporte tão inclusivo, né? O futebol, para mim, é o esporte mais inclusivo que existe, né? No mundo inteiro, ao contrário dos esportes dos Estados Unidos, né? Que são totalmente diferentes de tudo que a gente vê. Até o próprio basquete dos Estados Unidos, ele tem leis, regras diferentes do basquete dos outros países. É um negócio muito louco. Mas, enfim, absurdo que a gente tá vendo aí na Copa do Mundo, e que a FIFA é conivente, né? A verdade é essa, a FIFA é conivente com isso tudo.